Estamos aqui mais uma vez representando o Instituto Histórico de Caruaru, que por meio desta plataforma deseja falar sobre outro equipamento cultural da cidade de Caruaru. Acreditamos que atende perfeitamente à proposta da 13ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco. E a partir dessa ideia, utilizando essa janela, vamos divulgar uma edificação que, de forma plural, por se tratar de um cemitério, o segundo cemitério público de Caruaru, construído e ainda até hoje em funcionamento. O título é o Cemitério São Roque. Como vemos na fotografia tirada do Morro Bom Jesus, na primeira metade do século XX. Para se situar, vemos ao fundo o bairro Divinópolis, conhecido publicamente ou popularmente como a Rua Bahia, e o destaque para o cemitério. Neste equipamento estão sepultadas várias personalidades caruaruenses que em muito contribuíram para o desenvolvimento desta cidade. De modo geral, podemos lembrar diversas atividades dessas personalidades. Tem aí pessoas do campo das artes, da literatura, do jornalismo, da política, da religião e, de modo geral, da indústria e comércio. Logicamente, que não desejamos só estar evidenciando o que popularmente todo mundo chama de personalidades. Todos caruaruenses que para aí foram levados e que merecem aqui a nossa homenagem. Como inspiração, por que escolhemos esse equipamento para falar? Porque fomos inspirados para defender o Cemitério São Roque como equipamento importante para a cultura de Caruaru. Temos exemplos de diversos países, onde lá se demonstra grande interesse em torno desse tipo de patrimônio. Podemos citar o exemplo de Paris, de Londres e Buenos Aires. Naqueles países, o poder público tem dedicado uma atenção especial com a restauração, chegando até o capricho de criar catálogos de divulgação como atrativos turísticos para quem visita. Principalmente aqueles cemitérios que abrigam jazidos e mausoléus de personalidades com grande apelo popular, como artistas de renome, líderes políticos e figuras religiosas. Indo nesse mesmo caminho, nessa mesma perspectiva, sabemos que no Brasil podemos citar 3 exemplos que se encaixam nessa condição. O Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, o Cemitério da Consolação, em São Paulo, e aqui mais perto de nós, o Cemitério Santo Amaro, na cidade do Recife. Todos detentores de um impressionante acervo artístico, cultural e histórico. Em Caruaru, o Cemitério São Roque, além de constituir um memorial de entes queridos para inúmeras famílias, detém as condições necessárias para também servir como equipamento didático no âmbito da pesquisa histórica, no tocante à genealogia, bem como aspectos da metodologia construtiva, estilos arquitetônicos, elementos da arquitetura, simbolismos, adornos, todos que merecem ser estudados em temas específicos, que
são inerentes ao curso, pode ser ao curso de História, da Arquitetura e Urbanismo, dentre outros cursos, não ficamos restritos a indicar apenas esses. Vemos novamente agora a fotografia de época mais recente, a foto tirada a partir do portão, vendo ao fundo o Morro Bom Jesus e mostrando uma parte do conjunto da rua principal do cemitério. Veja que, se a gente se ater a observar, são de fato mausoléus que alguns deles bastante preservados e detentores de características e simbologia da época. Além de um bom número de adornos típicos da arte tumular, como esculturas e adereços artísticos. Mais uma foto que pode ser vista, mais duas no conjunto, ângulos diferentes, para se perceber a beleza arquitetônica de muitos mausoléus. Enquanto se observa o conjunto dos mausoléus, desejamos reforçar que dentro desse projeto, que ora escolhemos para mostrar, que titulamos como As Edificações no Contexto Histórico-Cultural de Caruaru, o Instituto Histórico escolheu fazer um vídeo sobre esse cemitério. Como já foi dito, pelo seu potencial, incluímos também ele na lista dos imóveis especiais de preservação, junto à Prefeitura e o Instituto Histórico, fazendo parceria junto à Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, deu início ao restauro de 5 exemplares de mausoléus, utilizando com a nossa equipe de arqueólogos, de arquitetos, utilizando a metodologia da representatividade arquitetônica. A escolha foi dada para aqueles mausoléus de personalidades de projeção que estão ali sepultadas, instalando também ao lado de cada exemplar, uma placa descritiva com dados biográficos e arquitetônicos sobre aquele mausoléu. Esperamos que, dando visibilidade ao projeto, possamos também sensibilizar algumas famílias para que, além de preservarem seus jazidos ou mausoléus, promovam também o seu restauro, além, claro, de contar com o apoio do poder público municipal, no sentido de promover a manutenção e a estrutura adequada e da efetiva aplicação das leis dos IEPs. Veremos agora alguns exemplares de túmulos que foi fotografado de forma separada para reforçar a nossa defesa da história local. Veja que, normalmente, as gavetas para o enterramento é na parte inferior do mausoléu. Acima, sempre, os adornos ao gosto da família que, na época, contrataram pessoas para trabalhar, para construir. De forma que agora vemos o mausoléu e o detalhe da placa, da lápide, da família de Abdon Nejaim, o avô do ex-prefeito de Caruaru, Draito Nejaim. Aqui vemos a parte superior do mausoléu da família Porto, estando aí sepultado o professor Altair Porto, o grande figura popular Chico Porto, entre outros. Dentro do projeto, junto com a SIC,
Detalhamos de forma mais figurativa outros mausoléus, conforme vê na sequência. Aqui é da família de Aurélio Limeira Tejo, o escritor caruaruense. Em seguida, outro escritor e crítico literário, Álvaro de Barros Lins, o Álvaro Lins. Aqui também o mausoléu da família do Henrique Pinto, ex-prefeito de Caruaru. E aqui com grande destaque para o mausoléu do vigário Antônio Freire de Carvalho, o vigarinho, o segundo vigário de Caruaru. Aquele que veio para cá justamente na época do cólera morbus e ficou à frente da paróquia de Caruaru durante 52 anos. Um dos jazidos que estamos já trabalhando, a SIC, junto com os técnicos que faz parte também do Instituto Histórico, o jazido de Joviniano Viana, que foi presidente da SIC no período de 1936 e 1938. É, de fato, não é, a possibilidade de grandes trabalhos que podemos divulgar. Evocamos a todos que visitam o cemitério, não vê a coisa de forma misteriosa, tétrica. É bem verdade que a nossa cultura nos tem ensinado de forma diferente. Não vê a morte com naturalidade, vê a morte sempre. Nunca estamos preparados para a morte. Mas, quando se fala em cemitério, a turma já diz que é um lugar tétrico, é um lugar que evoca grandes inspirações de medo e de assombração. Não. Estamos aqui mostrando a possibilidade de professores e autoridades verificar como um instrumento de cultura, um instrumento didático, um instrumento de ensinamento. Chamamos a instituição de ensino e professores para que depois dessa pandemia possam incluir atividades de estudos sobre este cemitério. Agradecido e até outra oportunidade.